Graça e paz, queridos. Amém? Deus é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Você já viu quem está do teu lado hoje? Já cumprimentou? Tá? Cumprimenta teu irmão, tá? Se não tiver muito suado, dá um abraço. Tá? Cumprimenta teu irmão do lado nessa hora. Prazer muito grande cultuar a Deus com você, tá? Prazer muito grande mesmo. O Senhor é muito bom, tem nos ajudado, tem nos dado graça. Deus é maravilhoso e a misericórdia do Senhor tem se estendido a nós. Por isso nós estamos felizes nessa noite maravilhosa. Hoje é um dia muito especial para a nossa igreja. Hoje, último domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor, lembrando da morte do Senhor, até que o Senhor venha. Então, se você nos visita, você é membro de alguma igreja evangélica, você está em comunhão com o Senhor, está em comunhão com a sua igreja, você tem toda a liberdade de participar conosco. Se o teu coração está tranquilo, está em paz com o Senhor, você é nosso convidado a participar da ceia. Ao final, nós vamos orar pelas crianças, já é um propósito que Deus colocou no nosso coração há alguns anos. Então, nós oramos uma vez ao mês, abençoando todas as criancinhas. Neste dia, neste último domingo do mês, elas não têm o culto lá na sala separada, elas cultuam aqui conosco, para que elas vejam o movimento, né, que acontece no dia da ceia, tá? Eu sei que aí o culto fica um pouco tumultuado, mas é só você ter paciência, tá bom? Se você estiver perto de um menino aí agitado, uma menina agitada, tenta acalmar a criança do seu lado, até só isso. Mas é importante que elas fiquem aqui para elas verem. Obrigado, irmão Mateus. É importante que elas fiquem aqui e assistam a celebração da ceia do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 26. Abra, né, ou acesse no seu iPhone, no seu tablet, no seu celular, enfim. Mateus 26, a partir do versículo 17. Obrigado, Marcão. Hoje eu tenho duas águas. Hoje eu estou abençoado. Amém? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhes ele: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes: o que come comigo no mesmo prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria se não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas, o que o traía: por acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Ore por quem está perto de você. Se você quiser, ore por quem está longe, mas oremos.
vamos dedicar mais esse tempo de oração, de falar com o nosso Deus, mas falar com Ele na expectativa que Ele está nos ouvindo, que Ele também nos responde. Amém? Deus bendito, muito obrigado. Como é bom, Senhor, nós estamos reunidos na Tua casa para buscar a Tua face. Como é bom, Senhor, estar na dependência do Senhor, de nós mesmos, nem mesmo estaríamos aqui, Senhor, porque este mundo nos oferece tantos prazeres, num domingo como este, tantos prazeres lá fora. Portanto, se estamos aqui reunidos neste lugar, reconhecemos que é porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Conseguimos escolher estar na Tua casa por causa da Tua bondade, por causa da excelente graça do Senhor que tem sido derramada sobre os nossos corações. Por isso, Deus, eis-nos aqui como igreja, como corpo, Senhor, reunidos para lembrar da morte do Senhor, até que o Senhor venha outra vez, até que o Senhor volte. Por isso, ó Deus, guarda o nosso coração puro diante de Ti, guarda o nosso coração, ó Deus, santificado, ó Deus, guarda o nosso coração totalmente separado para o Senhor. Muito obrigado, mais uma vez, declaramos o quanto dependemos do Senhor, o quanto nós carecemos do Senhor em cada circunstância da nossa vida. Obrigado, Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, fala com a Tua igreja ainda esta noite, ó Deus, como o Senhor já tem falado através dos hinos que cantamos em louvor ao Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, bendito é o nome do Senhor. Abençoa a Tua igreja, fortaleça e renova em cada um de nós um espírito reto, um espírito voltado para Te adorar, para apresentar-nos a Ti, ó Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Muito obrigado, Te bendizemos, Senhor, e nos abençoamos uns aos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Pode sentar, querido, em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar contigo da palavra, e logo em seguida vamos então chamar os nossos diáconos que nos ajudem, trazendo os elementos da ceia em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse texto é o relato em si, o relato mesmo, da última ceia que Jesus participou com os seus discípulos. O evento se dá, na verdade, no momento em que Jesus tinha plena convicção que o tempo dele estava próximo, tá? O tempo de Jesus ser traído, preso e levado até o sacrifício, tá? Este era o momento exato em que Jesus estava prestes a ser traído. Ele sabia que seria traído, tá? Ele sabia, tinha essa convicção, tá? Traição não é uma palavra que nós gostamos de ouvi-la e muito menos de pensar nela, tá bom? A gente descarta essa palavra do nosso vocabulário, mas Jesus viveu essa experiência, e Ele viveu essa experiência com um dos 12, tanto que Ele chega a dizer: aquele que mete comigo a mão no prato, aquele que come comigo, será o que vai me trair. E o próprio traidor lhe pergunta: Senhor, por acaso sou eu? Tá? O próprio traidor pergunta: Senhor, por acaso sou eu? Aí você deve pensar assim: será que Judas sabia que ele ia trair? Ou será que Judas ali estava tentando disfarçar? Não importa. O que importa, querido, é a circunstância que Jesus vivia. Era uma circunstância de adversidade, era uma circunstância de aperto, era uma circunstância de dificuldade. Ele tinha convicção que ele passaria por isto. Tenho dito para a igreja já há alguns domingos o quanto é importante para nós aprendermos a adorar ao Senhor nos momentos difíceis da nossa vida. O quanto é importante a gente aprender a adorar ao Senhor nos momentos difíceis. Teve uma frase que Deus pôs no meu coração há um bom tempo atrás, aí o tal do Instagram, do Facebook, ele devolve, né, aquelas coisas de tempo em tempo lá,
E aí não me lembro o ano, mas o Senhor um dia falou bem no meu coração que louvar a Deus, na verdade, não é cantar canções a Ele, não é nos alegrar no tempo das vacas gordas, tá? Mas na verdade adorar o Senhor, irmãos, é sacrificar a Ele o nosso coração, nossa vida, em momentos difíceis. Isto aqui é louvar. Tem gente que pensa que louvar a Deus tá tudo bem, eu estou alegre, eu estou firme com o Senhor. Agora, quando os irmãos sabem o que quer dizer a expressão vacas gordas, não sabe? Quem sabe aí? Levanta a mãozinha. Ok, isso aí, tá? A expressão que a gente usa, tempo das vacas gordas, é o tempo bom, o tempo de prosperidade, o tempo que está tudo bem na vida, está tudo bem ao nosso redor. A gente chama esse tempo de tempo das vacas gordas. Então, louvar a Deus não é cantar a Ele, ou nos apresentar com canções apaixonadas nesse tempo que está tudo bom. Na verdade, louvar ao Senhor é quando tudo contribui para você se entristecer, se abater, tudo contribui para você desanimar, e você está lá, e você continua firme, louvando ao Senhor, aí sim, apresentando a Ele cânticos e tal, tá? O bom exemplo que eu uso para isso é o que aconteceu com Paulo e Silas, tá? Aquela passagem de Paulo e Silas na prisão é muito significativa para nós. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos por causa do Evangelho, já haviam sido açoitados, e agora presos, eles decidem lá os dois a cantarem louvores ao Senhor, hinos, cantarem em alta voz, e a Bíblia relata que enquanto eles cantavam, os presos ouviam. Então quer dizer que não era aquela canção em espírito, na mente. Muitos de nós acreditam muito na canção que sai só da mente, que fica lá na mente, mas eu gosto dos textos que mostram que as pessoas cantaram em voz alta, oraram em voz alta, tá? Então a Bíblia mostra que enquanto eles cantavam em voz alta, porque os outros ouviam, Deus quebrou as correntes que os seguravam, o Senhor abriu as grades, as cadeias, e libertou aqueles dois homens, e eles ali ganharam aqueles presos, ganharam o centurião, ganharam o guarda, tudo, querido, por quê? Porque na verdade, eles não fizeram aquilo que era mais lógico e comum fazer. Nos tempos de vacas gordas, cantamos louvores, nos tempos difíceis, nem sempre nós cantamos louvores. Tá? Por isso que louvar, na verdade, louvar é sacrificar a Deus, é oferecer para Ele algo de agradável a Ele, no momento em que tudo está ruim para nós. Um outro exemplo de que na circunstância de aperto, o louvor, ele é instrumento de vitória na nossa vida, foi exatamente quando Josué estava liderando Israel. Eles tinham terminado de atravessar o Rio Jordão, e logo na frente se depararam com a cidade murada, Jericó, tá? E naquele momento, em obediência a Deus, ele separou 7 sacerdotes para trocar a trombeta, o instrumento de sopro, de música, e eles davam uma volta todos os dias, durante 6 dias, em torno da cidade murada. No 7º dia, eles deram 7 voltas, tocaram as trombetas, e o povo aí abriu a boca, o povo bradou, falou alto, gritou, aí as muralhas caíram, sem tiros, sem armas, sem nada, tá bom? Presta atenção, eles gritaram, voz para fora, tá? Voz para fora. Então, querido, isso é louvar a Deus, circunstância ruim, de aperto, mas lá estava o povo de Deus preparado para louvar. Situação de aperto cá com Paulo e Silas, lá estava Paulo e Silas louvando ao Senhor. E aqui nós nos deparamos com uma situação na qual Jesus também está por passar por uma situação ruim. Era o momento em que ele seria traído. Na verdade, era a primeira das aflições que ele sofreria antes de fato ir para o Calvário. É o momento da traição. Um deles vai traí-lo, mas mesmo assim, Jesus cumpre com o seu chamado e ele participa da ceia.
gosto de lembrar sempre, no dia da ceia, deste momento de Jesus, para te incentivar a não deixar de participar da ceia, tá? Talvez o teu dia não tenha sido o melhor dos dias, talvez a tua semana não tenha sido a melhor das semanas, talvez você teve algumas experiências ruins, e você decidiu, não vou participar da ceia este mês. Tudo bem? A decisão é sua, mas eu leio esse texto para te dizer que Jesus estava numa situação ruim, e mesmo assim, ele seguiu com a comunhão com os seus discípulos, que era esse momento lindo da ceia, que para Israel era e é um momento muito significativo. Mesmo sendo traído, o nosso Senhor participou da ceia. Então, mesmo que você esteja vivendo uma situação difícil, será que isto é o bastante para te impedir de participar da ceia, de boicotar? É boicotar que fala? Seria essa palavra? Não, hoje eu não vou participar. Será, querido, que esse é o caminho? É o que eu deixo você pensando. Será que esse é o caminho? Não é? Será que esse é o melhor caminho, a melhor decisão? Não, não vou participar. Eu decidi não participar. Será que é o melhor caminho? Né? Jesus então orienta os seus discípulos a prepararem, eles vão e preparam exatamente como Jesus lhes havia orientado. Jesus então anuncia o traidor, e aí o traidor pergunta se era ele. Jesus, tu disseste. E aí a Bíblia passa a relatar que enquanto eles comiam, Jesus toma o pão, abençoa o pão, parte o pão e dá aos seus discípulos, e ele diz, tomai e comei, isto é o meu corpo. Amém? Pegou o pão, abençoou, partiu e falou, isso é o meu corpo. Quando a gente vai agora aqui partir, aliás, já vem partido, quando vamos distribuir, a gente fala que aquele pão é o corpo de Cristo? Fala? Hein? A gente não fala, mas Jesus disse, isso é o meu corpo. Olha que complicado, tá vendo? Só para você ver, ó, verso 26, tomai e comei. Ele pega, né, diz a palavra que ele pega o pão, abençoa, parte, dá aos discípulos e fala, tomai e comei. E ele fala, isto é o meu corpo. Ele não fala, isto simboliza o meu corpo. Mas nós não falamos assim. Os irmãos sabem disso. Amém, querido? Quem sabe disso, levanta a mão, diga amém. Uma pouca gente sabe. Sim, a gente não fala que este é o meu corpo. Por que a gente não fala que este é o meu corpo? É simples. É polêmico, mas é simples. Eu quero te chamar a atenção para que você não fique naquela assim, mas a Bíblia fala assim, mas os pastores falam que simboliza. Por que será que Jesus pegou e falou, coma, isso é o meu corpo? E nós agora falamos, coma, isto simboliza o corpo. Por quê? Não tem nenhum curioso, nunca teve um curioso aí para saber isso? Isso, Hélio. É porque naquela época, querido, não era Paulo, não era Mateus, não era Lucas, fazendo aquele momento. Era o próprio Cristo vivo ainda, dizendo, coma, isto é o meu corpo. Está vendo a diferença? Hoje não, depois de Jesus, nenhum de nós pode fazer isso. Não é Jesus que está aqui agora, falando para você, coma, isto é o meu corpo. E em determinado momento, Jesus até disse que eles deveriam mesmo fazer o que com o corpo dele? Que os discípulos deveriam fazer o que com o corpo dele e com o sangue? Quem lembra? Deveria comer o corpo dele e beber o seu sangue. Isto era uma fala clara de que Jesus estava dizendo, eu vou morrer e vocês vão ver, essa geração vai ver eu subindo e morrendo, e vocês vão ver o meu corpo sendo moído lá na cruz. Está vendo, querida, a diferença? Isso é só para você ler a palavra de Deus e ter um conhecimento mais aprofundado dele. Então Jesus vira e fala, verso 26, toma e coma, que isto é o meu corpo. E depois, verso 27, ele tomou o cálice, deu graças, deu aos seus discípulos e disse, bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. O que isso quer dizer? Isso é o registro de que aconteceu. Cristo morreu, seu corpo foi moído,
seu sangue foi derramado. E é debaixo desta convicção que hoje, 2019 anos depois do nascimento do Senhor, nós nos reunimos para trazer à memória aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, tá bom? O sacrifício de Jesus Cristo, irmãos, está em pleno vigor. Enquanto durar a era da graça, a era que nós vivemos, que teologicamente, que os teólogos definem que começou no nascimento de Jesus, enquanto nós estivermos dentro desta era, o sangue do Senhor Jesus Cristo, o corpo do Senhor Jesus Cristo que foi moído na cruz do Calvário, é totalmente suficiente para te salvar, para me salvar e para nos salvar, para viver eternamente com o Senhor. Amém, queridos? Muito mais do que ouro, muito mais do que prata, muito mais do que bens, muito mais do que as mais diversas curas que nós buscamos, o sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz é a garantia para cada um de nós da vida eterna. E é mais importante pensarmos na morte de Cristo na cruz do Calvário, irmãos, com relação à salvação, com relação à vida eterna, do que pensarmos nela em qualquer outro aspecto. Porque de que adianta, diz a palavra, o próprio Senhor disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém, queridos? De que adianta eu ter uma conta gorda no banco? De que adianta eu ter os melhores bens que esta vida proporciona? Que adianta eu ter os melhores títulos? Que adianta eu ter todas essas coisas e viver, queridos, uma vida totalmente miserável, distante, afastada do Senhor, sendo que o sacrifício dele lá na cruz do Calvário foi, na verdade, para nos garantir a vida eterna. A vida eterna quer dizer vida agora, amém, queridos? Ter vida com Jesus agora e essa vida seguir por toda a eternidade. É por isso, queridos, que nós hoje queremos mais uma vez lembrar da morte do Senhor. Muito mais significativo para nós é a morte do Senhor do que o seu nascimento em si, sabia? Muito mais significativo para nós é a morte de Jesus, porque o nascimento de Jesus foi um evento tremendamente sobrenatural. O nascimento de Jesus foi milagroso. O nascimento de Jesus foi algo fora do normal, sabemos disso, por isso glorificamos a Deus pelo nascimento do Senhor, mas foi na morte de Cristo que Ele pagou por nós o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Baixa a tua cabeça, querido, vamos orar mais uma vez. Eu quero que você pense nessas palavras, quero que você pense no que te poderia impedir de participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é muito importante. Algumas igrejas, algumas denominações levam isso tão a sério que só podem participar aquelas pessoas que a liderança da igreja liberou para participar. Mas nós da Igreja Batista trabalhamos de forma diferente, deixamos cada pessoa livre para que ela mesma julgue a si mesmo antes de comer o pão e antes de beber o vinho. Quero lembrar que, apesar de não ser o corpo de Cristo, o pedaço de pão que vamos comer, apesar de não ser o sangue de Cristo, o suco de uva que nós vamos tomar, eu quero te dizer que, a partir deste momento, aquele pão e aquele suco simbolizam o corpo de Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo também deixou registrado que, porque as pessoas participavam daquele momento da ceia indignamente, havia entre eles muitos fracos, muitos doentes e muitas pessoas que já haviam morrido, porque participavam indignamente da ceia do Senhor. Quero te dizer que é um momento muito sério na vida da igreja, esse que vamos passar por ele, porque é hora de parar e colocar o coração na presença do Senhor e não brincar com algo tão sério que é as coisas espirituais.
Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Seja cheia do Espírito Santo, mas é necessário que você, se for necessário, reconheça também que talvez tenha pecado na tua vida, que não te permite participar da ceia nesta hora. Vou repetir: seja cheio do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Apesar de o pão e o suco não serem o corpo e nem o sangue de Jesus, existem pecados nas vidas que nos tornam impuros para comer deste pão e beber deste cálice. Se o teu coração neste momento te faz lembrar de situações nas quais você se envolveu em pecados e é necessário consertar, meu conselho é: não participe. É necessário que arranquemos o pecado do meio do povo de Deus, do coração do povo. O povo tem que temer ao Senhor de tal maneira que não seja necessário homem nenhum vigiar, liderança de igreja vigiar, mas que o próprio Senhor nos vigie e Ele nos conduza em santidade. Não coma se você sente: não, eu não podia ter feito o que fiz e não dá tempo de consertar. Por favor, não coma. Conserte o teu coração com o Senhor e assim, depois, no outro momento, você vai participar. Porque eu estou trazendo para nós a importância de arrancarmos o pecado do nosso coração e mantermos o nosso coração limpo, puro, santo e agradável a Deus. O pecado impede o Espírito Santo de Deus, irmãos, de atuar na nossa vida. O pecado impede o Espírito Santo de Deus de atuar no meio da igreja. É necessário arrancar o pecado do nosso coração. É necessário santidade. E não é santidade na vida do outro, não. É na minha vida, é na nossa vida. Deus nos chama para este ministério, que é o ministério da purificação, da santificação. E é necessário repensar toda a nossa vida e passá-la pela palavra do Senhor. Deus disse para Moisés dizer a Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou santo. Amém, queridos? Deus é um Deus santo, um Deus puro, e Ele não se agrada, Ele não comunga, Ele não vive num ambiente, numa vida que vive na prática do pecado. Portanto, abra o teu coração nesta hora e deixa que o Espírito Santo de Deus fale com você, se você vai participar, se não vai. É necessário levarmos as coisas de Deus muito a sério. É necessário que comecemos por cada um de nós levar as coisas de Deus a sério. Nós temos cobrado posicionamento dos nossos políticos. Queremos políticos melhores e Deus quer crentes melhores, crentes santos, crentes irrepreensíveis. Por isso eu quero que você abra o teu coração, comece agora, deixando Deus operar no teu coração, te conduzindo em vitória, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar? Porventura alguém ficou sem receber o pão e o vinho? É um sinal para fazer chegar até você. Queridos, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele comenta exatamente o texto que foi lido de Mateus 26, de uma maneira tão especial, versículo 26, quando Jesus disse: tomai e comei, porque isto é o meu corpo. Isso já foi muito bem explicado, e não precisa mais comentar a respeito disso. O que eu quero ler com você é o que ele disse, a maneira como deve participar. É isso que Paulo está comentando no versículo 23 e 24 de 1 Coríntios 11, quando ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo que é partido por vocês. Fazer isto em memória de mim. É realmente que já foi explicado muito claro, não precisa mais a gente comentar. Mas o que ele continua comentando aqui é que há um perigo de participar da ceia indignamente. Tem gente que leva isso tão a sério, eu não vou dizer que está errado nem certo, ao ponto de exagerar. Quando a gente começou a viver em renovação espiritual, a gente morava por a roça e depois fomos a Belo Horizonte, morar em Belo Horizonte. Fui visitar a igreja de um pastor que a gente conhecia, eu e meu irmão. Quando a gente chegou, ele apresentou a gente para a igreja como aquelas pessoas que eram conhecidas aqui de Valadares, e muito bonito. Só que depois ele foi fazer o que vamos fazer agora. E fez questão de nos convidar a não participar da ceia. O meu irmão quis levantar isso aí, eu segurei, fica aí, rapaz, aguenta aí. Eu não vou dizer se ele estava errado ou estava certo, eu quero dizer que alguém leva a sério mesmo. Ele levava a sério o negócio, porque então a gente não devia participar. Mas então o que Paulo está dizendo que uma das coisas que a pessoa pode participar indignamente, isso está no capítulo 10, a última parte do versículo 16, 1 Coríntios 10, 16, diz assim: porventura, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, o que estamos fazendo agora deve ser feito em perfeita comunhão do corpo de Cristo. Por quê? Por não discernir o corpo de Cristo, é que alguém já estava doente, alguém já tinha morrido. Então, ele está nos mostrando como é a situação que devemos participar, como devemos levar a sério agora o que vamos fazer. E nessa questão de não discernir o corpo, se você ler o capítulo 12, está lá no versículo 27, ele vai dizer: vós sois o corpo de Cristo. Eu e você, nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa estar em comunhão. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Estou lendo só a primeira parte do versículo. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E daí? Você está em comunhão comigo? Participe da ceia. Está em comunhão com o irmão? Se não está, irmão, eu daria um outro tipo de conselho. Não fique sem participar, não. Quantos minutos você gasta para ir lá no céu e voltar? Aproveita uma oportunidade como essa e conserta. Conserta. E assim examina o homem a si mesmo e coma deste pão e beba desse cálice. Lá o texto diz isso. Examina e coma. Entra em comunhão com Deus e com o corpo de Cristo e participa dignamente. Amém? Vamos então juntos participar do pão, mas recordando que isto significa que o corpo dele foi partido por mim e por você. Eu e você devíamos morrer, não é aquela morte de cruz, não. Estávamos condenados para o fogo do inferno. Eu estou dizendo isso só para você ver o que é a graça. O que significa isso aqui? Então, o que aconteceu? Ele, o profundo amor de Deus, escolheu dar o filho dele para morrer em meu lugar e em seu lugar,
para que eu pudesse estar livre daquela condenação eterna que o pecado me condenou e te condenou. Então, quando vocês comerem, vocês estão recordando a minha morte por sua causa. E quando eu estava pensando nisso, irmãos, não fica triste não. A gente fica condenando Pilatos. A gente fica condenando aquele povo lá, quando escolheu matar Jesus e deixar aquele ladrão, aquele camarada ser solto. A gente fica condenando aquele povo. Pensa comigo. Você sabe quem matou Jesus? Foi você. Fui eu. Não tem outra expressão. Eu e você estávamos mortos, condenados. E ele morreu em meu e seu lugar, para que pudéssemos ter vida eterna. Aleluia. Pensando nisso, comemos o pão. Obrigado, Jesus. Pai, não existe expressão para agradecer ao Senhor o profundo amor que estivesse por mim, ao ponto de dar o teu filho para morrer em meu lugar. Obrigado, papai. E nesse momento, como igreja, como participante desse corpo, Senhor, a minha vida venha a ser uma vida de gratidão ao Senhor, ao ponto que o teu nome seja exaltado na vida da igreja. Deus, faz isso nesta noite, Senhor, que haja uma unidade do corpo de Cristo, Senhor, que haja uma linguagem, haja uma vida que transmita a vida àqueles que estão perdidos e pelos quais o teu filho morreu. Pai, ajuda-nos como papel da igreja a executar este papel de salvar as almas pelas quais o teu filho morreu. Recebe, Senhor, a minha gratidão em o nome de Jesus. Amém. A palavra diz que, semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, pois todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, nessa hora, ao fazermos o momento do cálice, estamos anunciando sim a morte do Senhor até que ele venha. Então, você que pode tomar, você que está na graça do Senhor, toma o vinho, e que este vinho sirva na tua vida como um momento em que este símbolo maravilhoso do Senhor, do sangue do Senhor Jesus Cristo, possa te dar as bênçãos que só o sangue do Senhor Jesus pode. Amém? Tomemos nessa hora o suco de uva, e eu quero que você glorifique a Deus em nome do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, nós te glorificamos, porque podemos, meu Deus, participar desse momento maravilhoso, lembrando da morte do Senhor até que ele venha. Senhor, não sabemos quando o Senhor virá, mas queremos nesta hora nos curvar diante do Senhor e te adorar, ó Deus, enquanto podemos, porque não sabemos quando o Senhor há de voltar, não sabemos quando o Senhor há de nos chamar, e queremos estar preparados para este momento. Obrigado, Deus, obrigado, te bendizemos, Senhor, te glorificamos, aleluia, glória a Deus. Adore, querida, adore a Deus, faça deste momento de glorificação ao Senhor. Vamos orar pelas crianças. Vamos orar por elas. E aí, você tá bom? Vamos orar pelas criancinhas, abençoá-las. Essa semana, enquanto eu orava, oi neném, você Pai do Senhor, você tá bom? Enquanto eu orava, eu senti algumas pessoas se enfrentando, pessoas com muitas lutas, e também pessoas, não sei nem como é que eu falo. Como é que é quando alguém está armando para cima de alguém? É isso mesmo, né?
Como é que é? Alguém armando para cima de alguém. Sei lá, muita falei emboscada, sei lá se é emboscada. Querido, presta atenção. Essa semana o Senhor me incomodou com aflições, com conflitos, pessoas em conflito com outras e com armação para cima de alguém. Aí os irmãos já entenderam bem, né? Alguém armando e tal. Eu quero dizer o seguinte: se tem alguém aqui nessa noite que sente a possibilidade de uma armação para cima de você, algo desse tipo, dá um pulo aqui na frente e nós vamos orar pela tua vida em nome de Jesus, tá? Ao conflito acirrado dentro de casa, trabalho, sei lá onde, vem na frente, nós vamos orar se tem alguém assim. Quando essas coisas me incomodam, eu não gosto de ficar para mim, pode ser que seja para alguém, tá? Então, se você percebe que é para você, não tenha vergonha nenhuma. Eu te chamei para a gente orar aqui junto com essas crianças, porque eu creio na pureza dessas crianças, tá bom? Não tenha vergonha nenhuma. Isso me incomodou muito durante a semana. E o conjunto das coisas que o Senhor me fez perceber essa semana é isso: muita luta, aflição e perigos, né? Tem nada a ver com aquele negócio lá da igreja, lá de... Não, foi até antes, tá, irmão? Foi até antes da questão lá, tem nada a ver, mas eu compartilho com vocês. Se tem mais alguém que sente isso, ou essa possibilidade de armações e de esses conflitos, esses atritos, esses perigos, né? O Senhor chegou a me deixar ver alguém caindo de uma ribanceira totalmente horizontal, só que essa pessoa não machucava e ela subia de volta. Não me pergunta como, mas isso quer dizer o quê? É Deus mostrando vitória, queda grande, mas você subindo pelo mesmo caminho que caiu e Deus te abençoando. Então eu quero orar com a tua vida, orar por você em nome de Jesus. Tenda sua mão para cá, queridos, vamos colocar essas vidas nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Deixa eu só separar ali, é do Hélio para cá, assim que nós estamos orando, né? Do Hélio para cá, ali é nenenzinho, não é? Vamos orar, queridos, por esses irmãos que estão aqui à frente. Estenda suas mãos para cá, repreenda junto comigo, como igreja, todo o levante do inimigo, todo o espírito maligno de armação, de conflitos, de lutas, de quedas, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, eu coloco nossos irmãos que estão à frente, Senhor, atendendo ao chamado do Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que revela, não há nada escondido, nada oculto ao Senhor. E o Senhor quer abençoar a tua igreja, por isso o Senhor revela, por isso o Senhor mostra o oculto do coração. E eu coloco cada um deles junto com a igreja, pedindo que o Senhor repreenda, envia os anjos do Senhor, quantos forem necessários, para impedir, ó Deus, a queda, impedir que as armações, que os levantes do inimigo atinjam esses irmãos, para a glória do teu nome. Ministramos sobre a vida deles, cremos no milagre, te glorificamos, te exaltamos, damos toda a honra e toda a glória para o Senhor. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Obrigado pela vitória na vida de cada um deles, ó Deus. Colocamos nossas crianças nas tuas mãos e pedimos que o Senhor abençoe ricamente a vida de graça, sustenta nas tuas mãos e abençoa, livrando e guardando de todo o mal. Peço também pelos pais dessas crianças, que tenham sabedoria e a unção de Deus para criá-las no caminho do Senhor. Muito obrigado mais uma vez, te agradeço, peço que o Senhor nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do teu Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos, vão na graça do Senhor, na proteção do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém.